Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Biso Marinho, árbitro de futebol e também criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, não se inscreve aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Então, para receber os próximos vídeos aí, já se ative esse sininho aí e mete o dedo no like, Eu beleza, sempre tinha galera? uma estatística, analisava como foi meu ano em relação em média de cartão amarelo, média de cartão vermelho. Se você tiver 15 anos de federação, ainda você está tendo que dar 9, 10 cartão amarelo por jogo, tem alguma coisa em relação a respeito do árbitro. Exatamente. A sua tendência tem que ser decrescente de cartão amarelo e de Exatamente. cartão vermelho pelo respeito que os jogadores têm. Um jogo ou outro Vai destoar um não vai pouco, às ter vezes problema, porque acontece. tem por exemplo, você pega um jogo que aumenta a média lá, é um jogo, penúltimo jogo da rodada, o time já está classificado e vai tomar um monte de amarelo Para porque ficar ele fora, quer para exatamente. ficar fora. Então, É. isso tudo você tem que entender. E isso que eu acho que às vezes falta para o jovem que começou a apitar só na federação. Essas mães, estudar. Eu expulsava um jogador, na quarta-feira eu assisti o tribunal para ver o que o advogado de defesa tentava descaracterizar o que eu tinha escrito no relatório. Dependendo do que ele falava e descaracterizava ou reduzia a pena, eu aprendia em fazer o relatório para o próximo, para que não tivesse Ah, aquele mesmo problema. é Então, o isso. Arthur até comentava, o Coronel Marinho falou, você é um dos poucos que faz isso. Eu falei, mas todo Realmente. mundo deveria fazer, acompanhar o jogador que foi expulso, para saber se o relatório dele foi bem feito ou mal feito. Eu ainda tenho a mania, mesmo estando fora da federação, ainda toda sexta-feira eu entro para ver a escala, tanto da CBF como da federação. E muitas vezes eu entro lá nos jogos para saber, até para fazer um teste. Eu pego o nome de um árbitro, pego o jogo, pego o nome do árbitro. Eu olho lá e falo assim, 2, 3 cartão amarelo. Eu abro a súmula, 2, 3 cartão amarelo. Eu pego o nome de um árbitro, pego o jogo mais quente. 10 cartão amarelo, 8 cartões amarelo e teve expulsão, teve, por incrível que pareça, bate. Porque É, isso daí é a porque. característica. Agora, cabe a quem escala escolher os jogos certos para determinadas características. Não adianta Exatamente. você colocar aquele árbitro que gosta mais de, vamos usar o termo, mais fino, mais educado, colocar num clássico lá do fundão do interior que tá para definir rebaixamento. Ele não tem o perfil para aquilo. Lá tem que ir os Exatamente. cangaceiros lá, que pisa no pé dos caras, que chega mais duro nos caras, Que dá porque aquela os caras estão famosa acostumados com cotovelada em cima isso. dos caras. Dá aquela, tira um bife do lábio do cara no cartão amarelo. É isso que os caras gostam lá, e disso daí, a torcida vibra. Então, isso Exatamente. hoje não pode fazer mais nada disso. Não, Hoje é complicado. hoje, Então, se você falar uma palavra diferente pro jogador, a imprensa já notifica, o agora, jogador sai falando de você na televisão. Antigamente a coisa morria no campo, pô. não, e eu questiono algumas coisas o seguinte, por exemplo, mas eu concordo desse ponto de vista. O árbitro tem que ser alguém muito mais superior que todos Sim, os outros equilibrado, tem que participantes. manter. Ele tem que fazer tudo isso. Mas em determinados momentos, o cara tem que falar firme e fazer a cara feia. Não dá para ser a cara de anjinho todo o tempo só. Por favor, mantenha calma. O jogador de futebol não mudou. Os caras que tinham de antigamente, hoje tem um monte. Se a gente Não começar a sei se falar, eu a não tô gente ouvindo. lembra um time de 11 aí rapidinho. Se você começar a ficar só educadinho, educadinho, eles vão tomar o cartão da Não sua sei mão, o se eu não tô apito. ouvindo, hein? Alô? Alô? Ui, agora sim. Se você ficar educadinho o jogo inteiro, os caras vão tomar o apito do seu cartão e vão levar para casa. Exatamente. Então, tem hora que você tem que ser um pouco mais duro. Por exemplo, oportunidades. A gente vê hoje a possibilidade de mostrar cartão amarelo para a comissão técnica. Sim. Eu vejo, às vezes, os caras deitarem e Deita. rolarem. O quarto árbitro não faz nada e o árbitro não faz nada. Mas Faz nada. aí, não é para eu ser educado? Beleza, vai lá e mostra o cartão vermelho. Acabou. Não Exatamente. fala mais nada. O cara não está dentro do que está previsto na regra. Para que eu vou dar oportunidade? Eu dou oportunidade. Aí eu erro um lateral, o cara vai na imprensa e me detona. Exatamente.
E, Então, Badi, a gente isso quer você ser tocou, muito cara. bonzinho, mas o outro lado não é bonzinho A pra gente quer, gente. às vezes, passar um pano para treinador, para comissão técnica, para jogador, e o primeiro a se complicar, a se ferrar, para falar a verdade, somos nós. Os Claro, treinadores mesmos hoje, que atuam claro. aí na Série A1 do Paulista, todo jogo, todos, você pode escrever. Você pode ir lá na beira e levantar o vermelho que alguma coisa ele fez. Porque, cara, os caras são chatos. Mas chatos E são você percebe agora, insuportáveis. nos 2 últimos anos, eu assisto o jogo, eu estava até 2020, eu já não estava conseguindo mais assistir. Então eu ficava no computador, só ouvia e virava para ver a hora que tinha algum lance. Porque o jogo, no Brasil principalmente, a nível, a qualidade é A péssima. técnica é Então já horrível. começa por aí. E tudo que o árbitro apita, os caras Bolinho. querem questionar. Agora querem questionar até o VAR. Até o Então VAR. é só no Brasil que acontece essas coisas. Não tem nenhum respeito, nem o jogador nem o profissional. Nesse ano, eu já percebi uma estratégia. Os técnicos estão solicitando aos assistentes que pressionem para cima de arbitragem. Porque se tiver que ser expulso, vai ser o assistente. Vê o índice de assistente que está indo para cima de quarto árbitro e de árbitro. Então, devo até encaminhar uma sugestão, porque eu sempre, mesmo tendo parado, várias coisas eu encaminhei para a CBF, para a Federação, até para a FIFA, alguns pedidos de alteração na regra. E uma dessas coisas, para que fica esse monte de gente de comissão técnica, 13 jogadores no banco? O que ajuda isso? Não ajuda nada. O cara da comissão técnica tem que ficar lá em cima, para ele ver o jogo lá de cima, porque às vezes fica 5 caras no banco, o time está jogado errado e não melhora, e o árbitro é o culpado. Não, só pode atrapalhar a gente. Muita gente no banco Quanto aí só mais gente atrapalha. no banco de reservas, mais problema para a arbitragem. Exatamente. As Exatamente. campos com várias zonas para aquecimento. Os caras fazem o aquecimento ao lado do mastro da bandeira de campo. Para Para atrapalhar o quê? assistente. Para ter problema. Quer dizer, então Exatamente. são coisas que não é possível que só eu que estou vendo aqui na TV. Não é possível que os caras não definam. Ó, vai ficar aquecendo, não são 13. Não é 5 que pode entrar, 8 fica no banco, só 5 aquece. Perfeito. Só 5 aquece, só vai entrar 5. Aliás, eu encaminhei para a FIFA um pedido que, no meu entendimento, tinha que entrar todo mundo que está no banco. Criasse uma zona de substituição, igual do futebol de salão, e quem está no banco tem que estar apto para entrar. Não pode um cara que ganha 100 mil reais ficar treinando o ano inteiro para ficar no banco e não entrar. É. E existe até uma saída, por exemplo, se é na antiga lá, 5 substituições. A hora que fez a quinta, eu vou lá e dou uma bicuda na cara do goleiro. O goleiro vai ter que sair. Eu tô com um goleiro que está treinado e vai ter que ir um jogador, porque já substituiu assim. Quer dizer, é que os caras não são espertos para trabalhar em cima da regra. O jogo Provocar um não goleiro conhecem para a ser regra, né? expulso, perca um atacante junto com o goleiro. Quer dizer, o goleiro está lá. Por que não pode sair um goleiro e entrar outro? Porque o problema é que a imprensa vai falar, mas a gente não consegue marcar todas as substituições. Mas todos os outros esportes, tirando o futebol, todos os outros esportes é livre a substituição. Sim, Quem sim. está no banco pode participar. Então, é o único esporte que o cara ganha um monte e vai lá só para ficar enchendo o saco da arbitragem, na Enchendo o verdade. saco da arbitragem, não tem jeito. E é cultural, né? Não tem jeito. Nos países aqui, Sim. desde você entra no campo para fazer um aquecimento, a torcida já começa a te xingar, todo mundo já começa a te utilizar. E hoje, o que o cara poderia fazer? O aquecimento atrás da placa. Sim. Ah, não tem espaço. Atrás do banco de reserva. Ah, não tem espaço. Não tem espaço, o campo tinha que ter. Vai ficar sentado no banco ou aquece lá no vestiário. É. Tem que parar isso, né? Ninguém aquece nada. Ficam lá torcendo, apurrinhando Fica todo torcendo. mundo. Eles ficam torcendo, não faz nada. Ninguém. E quando acontece alguma coisa ali, inclusive já teve até situações que jogadores, preparador físico, interferiu no jogo, inclusive. Sim, Então, sim, claro, tanto que a regra claro. mudou há pouco tempo que quando coloca um defensor que está aquecendo lá fora, substituto ou da comissão técnica que interferir no jogo ali dentro da área é pênalti. Sim. Entendeu? Sim, Então, sim. foi Teve uma um lance mudança. na Europa que foi pênalti. Exatamente, Que a bola teve. não tinha saído, o cara estava aquecendo lá, ele pôs o pé na Pôs o bola, ela estava em pé cima da linha.
E marcou pênalti. Se acontece aqui, até o árbitro ter a rapidez para marcar o pênalti e os caras entenderam que ele está marcando, vai 15 vai te minutos. falar. Se reclamam do VAR, que às vezes num lance mais difícil demora um pouco, você imagina o quanto vai demorar para explicar o porquê é pênalti. Porque os jogadores não conhecem regra. Ninguém sabe a regra. Um ou outro ali que se destaca um pouco, tipo na época que você jogava, por exemplo, no Rogério Ceni era um cara que entendia um pouco mais, se inteirava um pouco mais. Então, quando ele vinha cobrar, ele cobrava com um pouco mais de ênfase, né? Porque ele sabia o que ele estava falando. Às vezes ele já chegava com informação atrás do gol, né? Os gandulas ali ouvindo o jogo. Não, o gandula dele era o preparador físico dele, né? Preparador físico, preparador de goleiro deles, ficava ali atrás. O preparador de goleiro dele era o gandula dele. Exatamente. E aí ficava só passando as informações e quando ele chegava no árbitro, ele já chegava com o bote certo, já sabia o que aconteceu, ele já sabia tudo. Então, o jogador de futebol, as equipes, eles não sabem usar a regra do futebol a seu favor. Não tem jeito, porque tem algumas escapes, algumas válvulas de escapes, que se eles aprenderem vai complicar muito mais a arbitragem ainda. Porque, olha, eu vou te falar, é umas coisas que não dá para entender por que jogador de futebol, treinadores de futebol não conhecem a regra do esporte, que eles ganham um monte de dinheiro para fazer e eles não sabem a regra do futebol. Em 2012, logo que eu parei, o coronel pediu para que eu fosse fazer algumas palestras no período de pré-temporada das equipes. Eu fui em umas 3, 4 equipes. Só que eu montei uma palestra não para conhecimento de regra para arbitragem. Sim. Aproveitando a regra, mas para o jogador. Para o jogador. Citei vários lances de jogada ensaiada e tal. Os técnicos ficavam de boca aberta. Mas, peraí, isso vocês tinham que saber. Jogada ensaiada que você tinha que aproveitar, por exemplo, o jogador que está na posição de impedimento, que não participa, você fazer com que a defesa ache que a bola vai para ele. Tem várias situações. E numa das jogadas que eu explicava, era que a falta, quem pede barreira, quem vai bater, não é o goleiro. E para todo mundo, eles acham que o goleiro tem que pedir barreira. E eu citava para eles, se não for uma falta assim frontal, que o árbitro vai ficar na frente da bola, põe a bola e joga. Para ela no local e joga. E o time, eu acho que foi a Ponte Preta mesmo, que eu tinha ido em Porto Feliz fazer uma palestra. O técnico era o Gilson Kleina. E eu comentei isso. E no jogo contra o Palmeiras, no domingo, ele fez isso. Foi uma falta no bico da grande área. Os jogadores do Palmeiras vieram reclamar com o árbitro. O cara parou a bola no lugar certinho, tocou, o lateral veio por trás, cruzou, lançou para ele cruzou para a entrada da área, estava tudo, a defesa desarrumada e caixa. Exatamente do jeito que eu tinha explicado para eles. Quer dizer, por isso que eu falo, tem uma comissão técnica de não sei quantos profissionais e ninguém fica pesquisando quais são as melhores saídas para que a equipe leve vantagem no conhecimento. No conhecimento da regra. Não tem. Isso realmente não...